Fala galera, sou o professor João Gabriel, treinador de Select Futsal, Salvador, Bahia, e hoje estou aqui para apresentar para vocês, né, uma síntese do nosso conteúdo. Digo nosso porque esse trabalho foi feito, né, em parceria com nosso amigo e irmão Mauro Sandri, treinador e preparador físico da Magnus, da Seleção Brasileira, e que tem nos ajudado aí, dando suporte para que a gente possa estar fazendo esses materiais, certo? Então, a ideia é a gente estar fazendo uma apresentação, uma síntese, né, desse material, que é um e-book animado, é um e-book onde nós passamos as informações e mostramos, né, através de animações feitas no Tactical Pad. Então, esse material é diferente, né, dos e-books onde só tem PDF, só tem imagens, e ele tem informações valiosas e as animações que vão ajudar bastante vocês na hora de vocês visualizarem a atividade e os exercícios, tá? Então, o título do nosso e-book é Goleiro Linha da Defesa ao Ataque, né? Porque a gente trata de temas não só do ataque, quando se pensa em goleiro linha, né? Já se pensa no ataque, mas a gente trata também situações de defesa, né? Trazemos exercícios, jogos, bem bacana. E aqui ele está bem de forma resumida, aqui um pouco sobre mim, né? Como já falei, tenho 34 anos, sou formado em Educação Física, né, desde 2009, especializando em futsal e futebol pela FACIBA, minha equipe, né, é a Select Futsal, também tenho experiências em equipes universitárias, equipes de atléticas aí também, equipes femininas, tá? Escolares, equipes escolares também na base, enfim. Aqui uma pequena introdução, né, do que está no nosso trabalho. A gente fala aqui um pouco, né, sobre um histórico, né, do futsal, um histórico do goleiro linha no futsal, né? Que na criação do futsal a gente tinha muitas regras e essas regras também elas foram mudadas, né? Foram alteradas. A do goleiro linha não foi diferente. A do goleiro linha também acabou tendo muitas mudanças, né, nas regras. E ali por meados de 90, dos anos 90, né, o goleiro linha, o goleiro ele acabou tendo algumas regras alteradas. E uma dessas regras foi a questão do goleiro ele poder atacar. Antes o goleiro ele só era pensado, né, a forma de jogar dele era só pensando na defesa, em defender. E aí, com essa estratégia, né, podendo inserir o goleiro para atacar, mudou muito na dinâmica do jogo. Essa estratégia de colocar o goleiro para atacar. E muitos treinadores tiveram que adaptar algumas situações, né, colocando o goleiro para fazer o papel de linha. E tiveram muita dificuldade, porque os goleiros eles não estavam preparados para isso. Né? Os goleiros eles não estavam preparados para atacar. Estavam preparados mais para defender. Poucos goleiros utilizavam bem os pés. E foi aí que os treinadores começaram a ter a sacada de utilizar os jogadores de linha na função de goleiro, né? Na função do goleiro. E melhorou muito, né, o objetivo que cada treinador tinha, foi muito mais efetivo, né? Colocando um atleta de linha para fazer a função do goleiro. E com isso, né, cresceu muito
cresceu muito as possibilidades, né, de movimentações, cresceu muitas possibilidades de movimentações ofensivas, né, graças também à inteligência do treinador e dos atletas também, dos atletas que puderam vivenciar e passar, né, informações valiosas também para os treinadores, dando feedbacks a respeito de como poderia acontecer certas situações. Então, graças a essa evolução, né, vamos dizer assim, tanto ofensiva quanto defensiva, hoje chegamos a uma situação de goleiro-linha muito interessante. Hoje temos um jogo bastante dinâmico, né, de goleiro-linha, com muitas opções, com muitas variações de desenho, variações de movimentos, né, e algumas delas a gente vai ver aqui. Então, aqui a gente tem um pequeno conceito, né, do que é o goleiro-linha, que é o goleiro que assume a função de um jogador de linha, né, quando sua equipe está com a posse de bola, podendo ser o goleiro da equipe ou um jogador de linha que substitui o goleiro. Alguns treinadores utilizam essa nomenclatura, né, de linha-gol, né, quando o atleta de linha ele vai para o gol, utiliza a nomenclatura de linha-gol. E quando é o goleiro, né, mesmo que faz a função de linha, chama de goleiro-linha. Aqui nós iremos utilizar goleiro-linha, a nomenclatura de goleiro-linha apenas, tá? Quando tivermos algumas abreviaturas, GL, por exemplo, se referindo ao goleiro-linha. Aqui algumas regras que nós colocamos que são importantes, né? O conhecimento das regras mais importante até do que fazer o goleiro-linha. É importante conhecer as regras, não adianta só você fazer por fazer, você tem que conhecer, tem que saber do que está se tratando aqui, o que você está fazendo, né? Então, o goleiro-linha, ele segue as mesmas regras do goleiro normal. E aqui a gente tem algumas que a gente destacou, né? Fazer a reposição do tiro de meta, então o goleiro ele pode fazer a reposição, o goleiro-linha, né? Não pode tocar com as mãos, né, fora da área, não pode permanecer mais de 4 segundos com a posse na quadra de defesa, né? Nem com as mãos, nem com os pés, ele não pode, que nem o goleiro, né, normal. E só poderá receber a bola do seu companheiro uma vez na quadra de defesa. Essa é uma regra muito importante, uma regra que eu destacaria aqui, falar, porque muita gente se confunde, né? Então, pensa que tem algumas situações, né, específicas, a gente vai estar mostrando aqui também através de vídeo, para que vocês, através das animações, para que vocês percebam. Então, a regra diz que o atleta ele só pode receber a bola do seu companheiro uma vez na quadra de defesa. Na segunda vez que ele for receber, ele já não pode mais receber essa bola. A regra já não permite. Aqui ainda um pouquinho mais, né, das regras. Após fazer o arremesso de meta, né, ou tiro lateral, o goleiro linha ele só poderá receber do seu companheiro na quadra de defesa após o adversário tocar na bola. Então, esse aqui, né, é um dos momentos, um momento que ele já tocou na bola, né, no tiro de meta ou no arremesso de meta ou no lateral, quando ele já tocou na bola, então ele já não vai poder mais receber essa bola, porque ele já iniciou o jogo na sua quadra de defesa, certo? O goleiro linha deverá jogar na quadra de ataque, onde não existe limitações, né? Então, na quadra de ataque, o goleiro linha ele é livre, ele pode tocar quantas vezes ele quiser, pode ficar quanto tempo ele quiser do lado de lá, com ou sem a bola, tá? Então, ele é livre. Na quadra de defesa é que ele tem a sua limitação, podendo ficar apenas 4 segundos com a posse, ok? E
só pode receber a bola uma vez. Qualquer jogador que esteja de suplente poderá substituir o goleiro, sendo que o jogador deverá estar com a camisa igual a um dos goleiros, mas com o mesmo número que ele estava utilizando durante a partida. Então, o atleta ele está jogando com a camisa número 8, ele que vai fazer o goleiro linha, a camisa dele tem que ser igual à do goleiro. Utilizar uma camisa igual à do goleiro com o mesmo número, que é o número 8. Certo? Pode fazer gol com qualquer parte do corpo que não seja mãos e braços. Então, essas são as regras que a gente destacou aqui para os goleiros. Aqui temos algumas situações. Né? Primeiro, ele vai cobrar lá o tiro de meta. Cobrou o arremesso de meta e saiu. Fez a troca e saiu. Então, ele só pode receber lá, ó, na quadra de ataque. O adversário tocou na bola. O adversário tocou na bola. Ele pode receber na quadra de defesa, mas ele tem 4 segundos. Então, não pode demorar mais que 4 segundos com a bola no pé. Já foi para a quadra de ataque. E lá ele é livre, ó, sem limitações. Pode fazer gol. Ok? Aqui a gente tem um segundo vídeo. Ele está na quadra de ataque, o goleiro linha. Foi cobrada a bola aqui, ó, no arremesso lateral. Recebeu a primeira. Pode, a bola está em jogo. Recebeu a segunda. Aí já não pode. Né? Tiro lateral da quadra, na quadra ofensiva, a bola, e ele está lá na quadra defensiva. Recebeu a primeira, conduziu para a quadra de ataque, conduziu para a quadra de defesa, pode? Pode. Porque a regra diz que ele não pode receber 2 vezes do seu companheiro. Então, ele conduziu a bola para a quadra de ataque, conduziu para a quadra de defesa, isso pode tranquilamente. Beleza? Só que precisa ficar atento com os 4 segundos. Aqui, ó, ele cobrou o lateral da sua quadra de defesa, já contou como um toque. Foi para a quadra de ataque e retornou para a quadra de defesa para receber a bola. Não pode. Né? Não pode. Porque ele já tinha tocado aqui no lateral defensivo. Então, não poderia receber essa bola novamente. Recebeu a primeira. Tocou no adversário. Recebeu a primeira, porque já tocou no adversário. Toda vez que a bola tocar no adversário, reinicia a contagem. Né? Tocou no adversário, recomeça. Recebeu a segunda. Aí ele já não pode. A bola foi lá no ataque, voltou. E ele recebeu a segunda. Aí já não poderia. Tiro de meta. Arremessou, fez o arremesso de meta. Vai para o ataque. Lá ele pode receber. Tocou de volta. Recebeu. Não pode. Só após tocar no adversário. Certo? Então, essas são as 2 situações que ele não pode receber. O goleiro linha não pode receber do seu atleta, que é quando sai na meta, arremesso de meta, e lateral defensivo. Aí ele só não pode receber nem a primeira, né? Que é permitido. Então, é a única situação que ele não pode. O restante é como a regra fala, ele só pode receber uma bola. Se tocou no adversário, ele pode receber a bola novamente. Quando usar o goleiro linha? Então, geralmente se utiliza o goleiro linha quando se está, né, em desvantagem no placar ou quando há uma necessidade, né, de vencer a partida, mas existem algumas situações que você pode analisar, pode perceber, pô, o goleiro linha, a gente pode fazer o goleiro linha quando está ganhando também, né? Podemos fazer o goleiro linha quando está ganhando. Uma situação onde sua equipe está ganhando de 2-0, mas está sendo pressionada, muito pressionada. Início do segundo tempo, sua equipe está sendo muito pressionada, está próximo de tomar um gol, e aí você tem, por utilizar o goleiro linha como estratégia para manter a posse de bola, para dar uma esfriada, descer a defesa
da equipe adversária um pouquinho, né? Baixar um pouquinho, e aí você coloca o goleiro linha para manter a posse de bola lá no ataque mesmo, trocar passes, né? Existe também essa situação quando você atrai o adversário para sua quadra de defesa e começa a trocar passes, que é o chamado kamikaze, a gente vai falar também um pouco dele mais na frente, que é uma outra situação também de uma estratégia, né, de goleiro linha, onde o ataque ele recebe, ele mantém a posse de bola na sua quadra de defesa, né, ao contrário de você manter lá na quadra de ataque, você mantém na quadra de defesa e espera um momento certo para você fazer um ataque rápido, certo? E aí você pode estar fazendo quando sua equipe estiver ganhando, geralmente o kamikaze se faz quando a equipe está ganhando, né? Mas você pode fazer também quando a sua equipe estiver empatando, perdendo dificilmente, porque no kamikaze a ideia é atrair a equipe para a sua quadra de defesa e quando a equipe está ganhando, ela não vai subir a marcação, dificilmente ela vai subir a marcação. Porque ela está ganhando, ela vai, não, não vai, você não vai conseguir atraí-la. Como escolher o goleiro linha, não só como escolher o goleiro linha, mas todo o seu quinteto você precisa ter algumas características específicas. E aí aqui a gente tem algumas características que eu considero interessantes, né, para o goleiro linha, ter o poder de decisão, né, e aliado a isso um passe ou uma finalização diferenciada. Você ter um atleta que tem uma leitura boa de jogo, um atleta que tem uma tranquilidade para conseguir resolver a partida e não sentir, né, a pressão do jogo, da situação que a equipe está enfrentando naquele momento. Importante que o goleiro linha tenha velocidade também para poder fazer um retorno defensivo, né, ou para a meta ou para fazer a troca com o goleiro também. Algumas vantagens e desvantagens que eu considero também interessante. Na minha visão, superioridade numérica é uma vantagem, né, para quem faz o goleiro linha. E tem equipes que não conseguem validar da superioridade numérica. Então, por isso que a gente precisa fazer os exercícios, precisa fazer os jogos, para que a sua equipe consiga fazer essa leitura de jogo e consiga se aproveitar, né, dessa situação. Domínio do jogo, então sua equipe vai ter a posse de bola. Quase sempre quem está fazendo goleiro linha consegue manter a bola, né? Então vai dominar mais o jogo e aumentar suas chances de finalização, né? Se você conseguir fazer uma boa leitura da superioridade numérica, a sua equipe vai criar muitas chances também de finalização. Desvantagem, sistema defensivo vai ficar exposto, então a gente não tem um goleiro lá na meta, é bem mais fácil para a equipe que roubou a bola lá fazer a finalização direta, e o desgaste físico, né, do goleiro linha, que tem que ficar subindo e descendo, retornando, às vezes para a meta, às vezes para fazer a troca, e geralmente já está no final do jogo, a equipe vai estar muito cansada mesmo, o atleta já vai estar bastante cansado. Aqui a gente tem alguns modelos de ataque, sistema 1-2-2, que eu chamo de V, né? Aqui tem um modelo estático, mas podemos utilizar esse mesmo modelo móvel, alguns treinadores utilizam móvel. No goleiro, no e-book tem as duas formas, né? Eu coloquei tanto o estático quanto o móvel. Aqui eu só trouxe um pequeno modelo para vocês estarem olhando, observando e conhecendo um pouco, né, do que a gente está trazendo. Esse sistema também é conhecido como pirâmide espanhola, né, e consiste, né, em deixar os alas mais centralizados e os pivôs atrás, criando situações que deixam a defesa em dúvida. Então, os atletas, alas, eles não ficam muito abertos como no tradicional, né, no pivô, no goleiro linha mais tradicional, os
Os alas ficam mais próximos do centro da quadra, fazendo uma espécie de V, né? Com os pivôs mais atrás. Aqui, nesse caso, o ataque é todo posicional, né? E o jogo de pernas é fundamental, né? Para você criar algumas situações, essas situações que eu falei aí, de corta-luz, giro, para finalização, passo para diagonal, triangulação, enfim. O jogo de pernas seria colocar o atleta do lado direito, o atleta destro do lado esquerdo e o canhoto, né, do lado direito, para facilitar o que a sua equipe já está aqui pronta para fazer. Então aqui você coloca um canhoto do lado de cá, um destro aqui, destro, canhoto. Se você tiver um ambidestro aqui, melhor ainda. Mas tudo vai depender do que a sua equipe planejou, né, nessa situação. Aqui, como eu falei, pode ter furada direto para o atleta que está aqui no fundo. Ele pode girar para finalização, pode rolar uma tabela com triangulação, que foi mais ou menos o que eu coloquei aqui. A bola pode entrar na diagonal aqui no fundo, enfim. Tudo vai depender também de como a defesa vai estar postada, né? Aqui o modelo 2, que é um 2-2 móvel, já tradicional, certo? Aqui já é um modelo tradicional e a ideia da mobilidade é justamente confundir a defesa, né? Fazendo que os alas, os pivôs fiquem trocando de posição o tempo todo. Aí aqui eu vou mostrar aqui para vocês. E quando os alas entram, né, eles já infiltram, eles já criam triângulos, entram, recebe, tem ali o meio, ó, vai no meio, cria triângulos com possibilidade de triangulação, com possibilidade de receber essa bola e finalizar, né, que a gente tem uma triangulação, a bola chegou no fundo, esse atleta aqui ele pode tocar no segundo pau, pode devolver aqui para esse atleta vir finalizar, ou pode fazer uma pisada para esse atleta aqui. As jogadas aqui, né, são combinadas, mas, como eu falei anteriormente, tudo vai depender do que a defesa vai apresentar para você. Então, se esse atleta aqui, ele pressiona fechando esse espaço, esse atleta aqui, ele tem que entender, o número 6 tem que entender que a bola não vai passar aqui, se o 2 estiver aqui fechando o espaço da bola do segundo pau. Então, ele vai ter que criar uma outra situação, né? Ou devolver a bola para o 5, ou pisar para o meio para o número 3 chegar finalizando. Então, a gente tem que passar essas informações para os nossos atletas, né? Para que eles consigam fazer, claro, o movimento, mas a gente sempre tem que dar a opção para que eles tomem a decisão, né? A decisão tem que estar com eles. A gente dá o caminho, certo? Aqui um terceiro modelo que é uma formação parecida com um W, né? Formação 2-3, e ela é móvel, acaba móvel não, ela é posicional e varia para o 4-1, né? O 2-3-1, enfim, essa questão de nomenclatura, cada treinador tem aí, né, a sua. E aí, inicialmente, é uma situação onde não tem muita profundidade, porque o objetivo é estar atraindo a atenção da defesa ali, né, para os atletas da primeira linha, da beirada, e aí o atleta sai do centro, né, o atleta que está no meio, e ele define, isso pode ser um gatilho, né, quando ele saiu para o fundo aqui ou para esse fundo aqui, para fazer um passe, para receber a bola e fazer um passe para o meio ou no segundo pau, enfim. Eu chamo de W porque aqui ele parece, ó, um W, parece um W, né? E esse atleta aqui no meio, ele cria várias situações de triângulos, né? Então, várias possibilidades de triângulos aqui, que acaba gerando também muita dúvida na defesa, né? Então, ele está atraindo a atenção da defesa aqui. Bom, a bola foi trocou passe, ele caiu no fundo lá, já vem entrando um pelo meio e o outro
vem pela beirada. A bola chegou lá no fundo, outro vem pelo pé e esse vem pela beirada. Vem para o segundo pau. Aquele lance que eu falei lá, se a bola caiu no segundo, caiu no pé desse atleta aqui no fundo, ele tem a opção de encaixar o passe aqui no segundo pau, mas se o cara fechar aqui, ele pode tocar a bola no meio, ele pode recomeçar o jogo. Tudo vai depender do marcador aqui, certo? Mais uma vez. Esse pode ser um gatilho. E aqui, se você for reparar, a maioria das jogadas todas tem um triângulo aqui no fundo, né? É um conceito que é bastante utilizado no goleiro linha. Esse princípio aqui, né? Para você conseguir ter um êxito, colocar esse atleta aqui no fundo gera mais opções, esse atleta aqui no meio gera dúvida, né? E acaba tirando a atenção para o cara que vem chegando do segundo pau. Então, a maioria das jogadas tem esse cara aqui no fundo, esse triângulo aí na beirada. Aqui o kamikaze que eu falei, uma síntese, né, do que é a ideia do kamikaze. O primeiro cara que eu ouvi falar sobre isso foi o Neto. E tem o Rafa também, né? Os dois lá de Pernambuco. O Rafa hoje está trabalhando no Rio Grande do Sul. Os caras que têm feito esse trabalho aí com o kamikaze, tá? E aí, diferente de outros modelos, né, o kamikaze ele não é uma movimentação combinada, né? Então, se a sua equipe já joga, por exemplo, no 4-0, é muito mais fácil, né? Porque tem alguns, se você vai trabalhar com alguns conceitos que já estão dentro desse jogo, né? Do 4-0, porque é um atleta, os quatro atletas eles ficam na quadra de defesa e o goleiro ele fica lá embaixo, né? Na quadra de ataque. Então, para mim mesmo, né? Para minha equipe facilita fazer o kamikaze porque a gente acaba trabalhando em cima dos mesmos conceitos que a gente tem dentro do nosso jogo, né? Triângulo do lado da bola, né? Os atletas eles podem movimentar e geralmente só o fixo, né? Que fica ali fazendo o movimento de volante, fazendo um recomeço ali, recebendo a bola e fazendo um movimento de volante, alguns falam para-brisa, enfim, dependendo aí da sua região. Então aqui o objetivo é atrair, né, a quadra para a quadra de defesa, a equipe azul aqui está ganhando, está atraindo. E de que forma que geralmente atrai, né? Colocando esse cara aqui perto do gol mesmo, né? Perto do gol, que aí é uma tentação para quem está sem a bola, né? Para o cara estar perto do gol ali. Agora é mais fácil para eu roubar a bola e fazer o gol. E você acaba atraindo a outra equipe, né? Porque ela está pensando em fazer o gol, está precisando. Só que muitas vezes ela vem de forma desorganizada, não vem pensando em algumas questões, como aqui a gente tem uma superioridade, né, numérica 4 contra 3, e isso já gera uma dúvida na cabeça dos caras, pô, vou subir com 3 ou com 4, né? E subindo com 3, a ideia é manter a posse, né, de bola. Manter a posse de bola, porque é gastar tempo, né? Você quer gastar o tempo, você quer segurar a posse, encaixou o passe lá na frente para o goleiro temporiza, recomeça o jogo. Defesa baixou, recomeça o jogo. E aí sempre fazendo essa troca de passe, ó, triângulo do lado da bola sempre. Aí fez aqui um movimento de ala pivô para variar, enfim. Esses atletas eles podem movimentar ou não, certo?
E aí aqui, ó, a equipe subiu com 4, já tenta buscar o goleiro toda vez que possível. O goleiro sempre está aqui, ó, do lado da bola, porque geralmente a defesa fecha a diagonal e o corredor fica livre, encaixa o passe direto no goleiro. Aí aqui existem diversas situações, né? O goleiro pode sair também para fazer a marcação, enfim. Aqui um pequeno modelo de defesa. E assim, existem diversos modelos. Tem treinadores que gostam de marcar no 2-2 o tempo todo, outros que gostam de marcar no losango o tempo todo. Eu gosto de marcar no quadrante, né? Fazer a marcação quadrante, porque é uma marcação que se ajusta sempre ao ataque. O posicionamento da bola também é que vai dizer, né, onde é que a minha marcação, os meus atletas eles vão estar. Então isso facilita pra caramba. Então aqui, ó, a marcação quadrante, eu geralmente corto a linha, corto a quadra dessa forma para que meus atletas entendam mais ou menos o espaço que ele vai estar dominando, né? Então, o número 5 aqui, a bola está no pé do número 4 aqui da outra equipe, o número 5 ele vai ficar aqui um pouco mais na frente, né? Então, o triângulo aqui, ó, é o espaço dele. O número 4 ele vai ficar aqui mais na frente um pouquinho também. Esse triângulo aqui do lado esquerdo é dele. O número 2 aqui um pouquinho mais na frente, esse triângulo aqui é dele. O número 3 aqui dentro desse espaço, esse triângulo é dele. Tá? Você pode cortar esse triângulo aqui também, ó, trazendo mais para cá, nessa linha, ou cortando aqui, trazendo mais para cá dessa linha, enfim. E quando a bola estiver na beirada, cada um também fica dentro do seu espaço, certo? Volto a dizer, se a gente compacta aqui, ó, pensando na linha de 10 metros, essa linha daqui do meio, ela já fica aqui. Vou soltar aqui, vocês vão ver como é que eu estou falando. Aí, a bola caiu na beirada, é uma espécie de quadrado, né? Onde esse atleta aqui, o pivô, ele fecha a atravessada. Ele fecha a atravessada. Esse atleta aqui, ele sai para marcar, né? Fechando aqui a diagonal. Número 4 está aqui fechando o seu espaço. Número 2 está aqui fazendo a cobertura e fechando o seu espaço. Cada um está no seu quadrado aí. Então, lembra que essa linha aqui eu falei, ela estava aqui, ó. Como eu baixei a marcação um pouquinho, ela já desce também um pouquinho a linha. Então, já para facilitar para os meus atletas. Uma bola na ala, eu falo sempre para eles, a bola está no meio, losango, a bola está na ala, quadrado. Isso já facilita. Aí a bola está no meio. Já cortei aqui, ó. Aonde está cada um dominando seu espaço, ó, cada um dominando seu triângulo. Girou, bola no quadrado. Agora o ataque já está movendo, estava estático, agora está movendo. E aqui uma observação que eu geralmente coloco para os meus atletas, quando a bola entrar no fundo, esse atleta ele já não fica aqui, ele já desce aqui para fechar um triângulo defensivo aqui, né? Uma espécie da marcação é parecida com a marcação do escanteio, né? Então, quando a bola entra no fundo, esse atleta ele vem fechar aqui porque sempre tem um atleta pelo meio para finalizar, né? Sempre tem um atleta para finalizar aqui no meio. Então, eu peço para descer aqui, né? E aí a bola voltou, ele já sai. A bola voltou, ele já sai. Entrou lá, ó. A bola entrou no fundo, eles vão para o fundo. E claro, né? Não existe defesa perfeita. Se o ataque acelerar uma bola, acelerar 2, 3 passes, não vai, vai ficar mais difícil para a defesa. E aí a defesa vai ficar desequilibrada, né? Então, se o ataque consegue fazer 2, 3 passes de primeira,
já dificulta muito para a defesa. Não existe defesa perfeita, também assim também como não existe ataque perfeito. A ideia é treinar para você conseguir fazer esses ajustes. Primeiro você tem que acreditar que isso pode funcionar, né, dentro da sua realidade e passar isso para os seus atletas. Se eles comprarem a ideia, já é um grande passo para funcionar. E aí você vai ter que começar a treinar os tempos, né, acertar os tempos, enfim. Aí aqui a gente tem alguns exercícios, né, alguns modelos de jogos. Esse primeiro modelo aqui é um modelo de jogo que a gente tem como referência, né, o professor Marquinhos Xavier. Eu fiz alguns ajustes, mas tem aqui o objetivo desse jogo é criar situações de superioridade numérica, né, em um determinado setor. É um jogo de 5 contra 4 mais 2. A equipe vermelha, quando ela recupera a bola, ela pode acionar esses dois caras que estão aqui no fundo, né, e pode finalizar logo, ou pode fazer o jogo de 5 contra 4. Um desses caras aqui de vermelho não vai subir, né, vai ficar aqui. E aqui você pode separar, cortar com cones, como eu cortei aqui. Você pode colocar uma fita métrica cortando a quadra dessa forma para identificar os setores, né? Aí você consegue identificar os setores. Só pode ter um atleta da defesa em cada setor e no máximo 2 da equipe que está atacando. Aí aqui nesse caso foi 3, só para sinalizar, não pode. Se acontecer essa situação, já repõe uma bola para a equipe que estava defendendo. Roubou a bola aqui, o professor aqui já repõe uma bola para acionar aqui a galera aqui do fundo, né? Um desses dois atletas que estão aqui no fundo de quadra. Finalizou, fez o gol, né? Começa. E aí depois você pode trocar as equipes, né? Enfim. Você pode fazer ajustes que você acha necessário para você. Aqui a gente tem um outro jogo de setor, mas aí já é um pouco, né? A gente saiu de uma situação onde a criação de situação numérica 2 contra 1, agora a gente passa a 3 contra 2, já amplia mais, né? Então aqui é um jogo normal, né? Está acontecendo um jogo normal. E o setor está dividido aqui nessa parte A e parte B, certo? Você também pode cortar ele a quadra assim e fazer parte A e parte B. Vou soltar aqui. Só pode ter 3 atletas da equipe que está atacando no setor e só pode ter 2 atletas da equipe que está defendendo no setor. É claro que aqui a gente tem um goleiro e pode sim criar uma situação de 3 contra 3, né? Aí vai depender muito de como você vai inserir o seu goleiro nesse contexto aí. As informações que você vai passar para ele, certo? Então, como eu falei, você pode cortar a quadra aqui, nesse sentido, ou nesse sentido aqui, na largura ou na profundidade, enfim. E essas são as regras do jogo. E aqui eu ainda coloco algumas regrinhas, tipo, para que os atletas tenham a informação que é o jogo, né? É o jogo mesmo. Se ele perder a bola, você não vai devolver a bola para ele de novo, para a equipe que está atacando. Se ele perder a bola, ele pode tomar o gol. E se ele tomar o gol, você pode colocar uma prenda, para ele pagar uma prenda, para ele ter uma responsabilidade. Né? Responsabilidade no jogo. Né? Porque no jogo, se ele perder a bola, ele pode tomar o gol. E aqui, se ele perder a bola e você der a bola para ele de novo, ele vai ficar mal acostumado. Então, você tem que criar essas situações para que o atleta entenda que já é valendo, já é o jogo, ele não pode perder a bola.
aqui algumas pequenas dicas, né? Então, para a gente colocar o goleiro linha em ação, é importante atentar-se a alguns pontos. Os atletas, eles devem comprar a ideia, né? Se eles não acreditarem, vai ser complicado. E eu falo isso com a experiência, eu também trabalho, né, com feminino, eu falei, e as meninas, elas tinham, o grupo que eu trabalhava tinha uma dificuldadezinha. Então, as meninas não acreditavam muito, medo, né, de perder a bola e não, será que vai dar certo e tal. Então, eu acabei criando, né, esse passo a passo aqui também, até em virtude muito do que eu convivi com elas, né, e via que não dava certo porque elas não acreditavam, não funcionava porque elas não achavam que poderia. Claro, pode, o atleta também, os atletas podem fechar e acreditar e às vezes dá errado, mas isso não é a garantia de vitória, não é a garantia que vai dar certo, mas é o início, né, é o começo. Então, se você vende a ideia para o atleta e ele acredita naquilo ali, pode ter certeza que já é meio caminho andado para que as coisas aconteçam. É importante conhecer, né, a realidade, você conhecer as características da quadra que você está jogando, as qualidades dos atletas que você tem, né, o tempo de treino. Enfim, não adianta a gente passar aqui uma movimentação da seleção brasileira, do Barcelona, e vocês não entenderem que a sua realidade talvez não se encaixe aquilo, né, pelo tipo de atleta que você tem, pela bola que muitas vezes vem ao oval e vem viva, pela a quadra, que muitas vezes também faz com que a bola fique viva e não dá para dar um passe acelerado, você tem que dominar. Então você tem que entender a sua realidade, entender aonde você vai estar inserido, né, o seu contexto, para que você consiga fazer adaptações e trazer a melhor forma para a sua movimentação, tá? Treinar bastante parece óbvio, mas é importante fazer com que os atletas passem muito, né, por essa situação de goleiro linha e utilizar nos jogos, treinar bastante e utilizar nos jogos é algo que é importante. Aí a gente pensa, mas claro, a gente vai utilizar no jogo, mas muitas vezes você não não faz o processo, né? Não coloca no amistoso, por exemplo. Vai fazer, mas só vai fazer lá na semifinal do jogo. Mas quando é que a gente vai utilizar? Vai utilizar o goleiro linha lá na semifinal. Espero que não utilize, mas vai utilizar, aí acaba utilizando lá na semifinal. Quando chega na semifinal, sua equipe não passou por essa experiência em outros momentos. Então você tem que dar essa experiência, dar horas de voo para o seu atleta. Coloca nos jogos, faz com que ele erre, né? Coloca amistoso, o time está ganhando 2-0, coloca para fazer, é amistoso, perdendo ou ganhando nos 5 minutos finais, você vai lá e coloca, né? Para que seus atletas vivenciem isso naquele momento onde talvez não seja nem tão necessário, né? Fazer o goleiro linha, que é só um amistoso, mas você está colocando para treinar. E quando ele e aí você vai colocando em outros jogos, né? Dentro da fase de grupos, enfim. E quando chegar na fase decisiva, a sua equipe já vai estar mais rodada, já vai estar mais carimbada nessa situação. Então, é importante colocar para treinar no jogo, né, em si. Até porque quando você coloca dentro da sua própria equipe, todo mundo já conhece já mais ou menos o movimento que vai acontecer, enfim. Sempre que perder a bola, pressionar ou atrasar a reposição, isso aqui é também um conceito que eu utilizo, você pode utilizar ou não, né? Mas perdeu, vai pressionar. A bola foi para fora, o atleta que está mais próximo já chega lá, fica atrasando o goleiro, né? Para
para não repor rápido, enquanto o nosso goleiro vai fazer o retorno defensivo ou fazer a troca com o goleiro, está do lado de fora. O atleta da última linha, né, ele tem que ficar atento para proteger o gol. Então, aconteceu uma finalização, o atleta da última linha ele vai em direção ao gol lá para proteger, porque às vezes não dá tempo do goleiro chegar ou o goleiro fazer a troca. Então, o atleta que está mais perto, né, do nosso gol, ele tem que fazer esse retorno defensivo para proteger o nosso gol. E aí, para concluir, né, a gente sabe que é importante entender como é que a defesa, como é que o ataque vai funcionar. Aqui a gente traz sugestões, a ideia daqui é da gente trazer sugestões, tanto das duas situações, né, de defesa e de ataque, de jogos. São sugestões que vocês podem recriar, vocês podem adaptar, e cada um trazer para a sua realidade, né? Coisas que são... Isso é muito importante, você ficar atento que é para trazer coisas para a sua realidade. Não existe defesa nem ataque perfeito, né? Como eu falei anteriormente, e sim equipes que são bem treinadas nessa situação. Então, quanto mais você treinar a sua defesa, mais pronto você vai estar para defender. Quanto mais você treinar seu ataque, mais prontos vocês vão treinar, vocês vão estar prontos, né? Mais prontos vocês estarão para atacar, enfim. Tem alguns treinadores, né, que não utilizam também o goleiro linha de forma combinada, utilizam através de princípios, conseguem fazer ajustes para que sua equipe jogue sem nada muito combinado. Isso também é bacana. Mas aí você vai, como eu falei, você vai estar sempre trazendo adaptações e fazendo de acordo com a sua realidade, ok? Treinar sempre é a melhor solução, tá certo? Aqui a gente tem algumas redes sociais, né, alguns contatos, caso vocês queiram trocar uma ideia, conversar. E nosso material, né, que vai estar na plataforma lá da More Skills, www.moreskills.com.br, vocês vão estar lá, vocês podem acessar. Entre em contato com o Mauro manda o link para vocês, ou comigo também, certo? E aí a gente pode, depois que vocês verem o material, como eu falei, aqui é uma síntese, né, desse material. Depois que vocês verem o material lá, a gente pode estar trocando uma ideia também, tá certo? Espero que vocês tenham gostado aí, que tenha sido proveitoso esse momento, e até uma próxima.